Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ótica geométrica. A gente vai explorar um conceito bastante importante, com várias aplicações no cotidiano, que é a refração. Então esse é o fenômeno que a gente vai buscar entender um pouco mais nessa aula, beleza? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma análise a respeito da velocidade da luz, né? Hoje a gente sabe que a luz pode ser considerada uma onda, né? Lembrando que o fenômeno ondulatório é caracterizado pelo transporte de energia, mas não de matéria, né? Então ela pode ser entendida como uma onda, mais especificamente eletromagnética, né? A onda eletromagnética é aquela onda que consegue se propagar tanto em um meio material quanto no vácuo, como a luz, como a gente está trabalhando, né? Diferente do som. O som, por exemplo, é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio material para se propagar. Beleza? No início do século XX, Einstein propôs a relatividade restrita, a qual, em um dos seus postulados, ele diz a constância da luz, da velocidade da luz, ou seja, ele afirma que a velocidade da luz tem um valor constante. Tá? E esse valor é um valor perto de 300 mil km por segundo, um valor aproximado. Então, em unidades do sistema internacional, em metro por segundo, seria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso significa, basicamente, né, que se o Sol, por algum motivo, sumisse de onde ele está, demoraria mais ou menos 8 minutos para que a gente percebesse a ausência dele. Ou seja, a luz que sai do Sol demora mais ou menos 8 minutos para chegar até a Terra. Bem, isso percorrendo o vácuo. Tá bom? Mas a gente sabe que a luz também pode se propagar o quê? Em outro meio material, né? Como a água, o vidro ou mesmo o ar. Né? Em outros meios materiais, será que esse valor para a velocidade se mantém para a velocidade da luz? Será que esse valor muda? Então, a gente percebe, né, fazendo alguns experimentos, né, que essa velocidade da luz ela sofre alterações sim quando muda de meio. Então, na água, por exemplo, a velocidade da luz é cerca de 230 mil km por segundo. A gente viu que no vácuo era de 300 mil km por segundo. No vidro, a luz vai se propagar com uma velocidade de aproximadamente 200 mil km por segundo. Então, a gente percebe que a velocidade da luz está mudando quando muda de meio de propagação. E mais do que isso, a gente percebe que esse valor é menor do que o valor da luz no vácuo. Isso também é um limite imposto pela relatividade restrita do Einstein. Não existe nada, né, no caso que possua massa, que consegue atingir valores maiores do que a velocidade da luz. Então aqui a gente também, de certa forma, está verificando essa ideia. Quando a luz muda de um meio material, ela não assume um valor de velocidade maior, mas sim menor. Então, a partir dessa ideia, a gente pode necessariamente começar a explorar o que é a refração. Percebe aqui, né? A luz está sofrendo uma mudança de meio nessa figura, por exemplo. Né? Aqui seria algo como um acrílico, né? Ou um vidro. O laser entra, né? Que é uma luz, né? Uma onda eletromagnética. E ele sofre um desvio na sua trajetória de propagação. Estava indo aqui basicamente na horizontal, sofreu um desvio, né? Mudou de meio. E novamente, quando ele muda de meio, sofre outro desvio. Beleza? Uma outra imagem, né? Tem um laser num experimento também, né? Quando ele muda de meio de propagação, ele estava no ar, passou para a água, a gente percebe aqui que houve um desvio. E o que é a refração de fato? Né? A refração é exatamente esse fenômeno que a gente está observando nas imagens, que é caracterizado o quê? Com um desvio na trajetória quando a luz muda de meio de propagação. Então aqui na primeira foto, né, estava no ar, foi para o vidro, então ela mudou de meio, sofreu um desvio na sua trajetória de propagação. Mesma coisa na segunda figura, né? Ela estava no ar, foi para a água, mudou de meio, então ela sofreu um desvio na sua trajetória, tá bom? Esse desvio ele vai ser caracterizado justamente por conta daquela diferença na velocidade de propagação dela. A gente considera que a velocidade da luz no ar é basicamente igual no vácuo. Então, quando a gente muda de meio de propagação, ela sofre um desvio na sua trajetória, porque a sua velocidade de propagação também muda, então as propriedades da onda relacionada aqui também vão ser alteradas, beleza? Então, sempre que um feixe luminoso passa de um meio para o outro, nos quais a sua velocidade de propagação, né, são diferentes, ele sofre a refração. Então, o que é a refração? Né? É uma mudança na direção de propagação desse feixe luminoso, que a gente está vendo aqui. Beleza?
E aí a gente precisa, então, caracterizar essa refração. Cada meio, essa refração pode ser mais acentuada ou menos. Tá bom? E aí a gente introduz uma ideia, que é o índice de refração. O que o índice de refração faz? Né? Ele dá para a gente a capacidade de avaliar se o meio permite ou não a passagem de luz. Né? O que ele faz? Aquela dificuldade na passagem faz com que a luz tome uma direção, né, diferente do que estava, ou seja, sofre aquele desvio. E esse índice de refração ele mostra isso para a gente. Tá? Quanto maior esse índice, mais acentuada vai ser a refração sofrida, né, pelo feixe de luz. Então, como que a gente vai calcular esse índice de refração? A gente vai calcular como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, o valor da luz no vácuo é aquele valor constante, 300 mil km por segundo, e a gente precisa avaliar a velocidade da luz no meio. E aí a gente tem um número que vai fornecer para a gente o índice de refração. Então a gente vai chamar de índice de refração com a letra N minúsculo, C a velocidade da luz no vácuo e V a velocidade da luz no meio. Uma observação importante, o índice de refração é sempre maior do que 1, porque em todas as situações que a gente for avaliar, né, a velocidade da luz no meio vai ser menor do que no vácuo. Tá bom? Então, isso ocorre porque a velocidade da luz no meio é menor do que no vácuo, né, V menor que C, e além disso a gente está dividindo duas grandezas que têm a mesma unidade, né? Velocidade e velocidade. Então, o índice de refração é uma grandeza adimensional. Então, aqui nessa imagem, a gente percebe algumas situações, ó, do ar para a água, do ar para o vidro e do ar para o diamante. O índice de refração da água é 1,33, do vidro 1,50, diamante 2,40. Conforme esse índice de refração aumenta, a refração ela é mais acentuada. Ó. Esse desvio com respeito ao normal vai diminuindo um pouquinho. Ou seja, o desvio da trajetória em si ele é maior. Essa tabela reúne, né, alguns dados, né, não precisa decorar, normalmente esse valor é dado, do meio material e o índice de refração que representa aquele material. Né? Então, no ar é 1, porque a gente considera a velocidade da luz no vácuo igual no ar. Na água, 1,3 aproximadamente. Vidro, 1,5. Diamante, aqui mais ou menos 2,5. Beleza? Então, exemplo, como é que a gente calcula o índice de refração do vidro? Né? Se a gente sabe que a velocidade da luz no vidro é de 200 mil km por segundo, basta a gente fazer a razão da luz no vácuo pela luz no vidro e a gente obtém 1,5, como está aqui na nossa tabelinha, beleza? Então, o índice de refração ele vai dar essa ideia para a gente. Quanto maior esse índice, maior, né, ou mais acentuada vai ser essa refração, beleza? Então, essa é uma característica do meio material e tem a ver com a velocidade da luz naquele meio. Bom, a lei de Snell ela vai relacionar o ângulo, né, formado entre o raio incidente e a normal e o raio refratado, beleza? E o raio refratado, né, e o ângulo de refração. Então aqui a gente tem a situação de uma luz, né, um feixe de luz, onde pode pensar num raio de luz que chega, e aí sofre uma refração quando ele muda do meio 1 para o meio 2. Né? Então esse aqui é o nosso raio refratado. Então a gente tinha um ângulo de incidência, né, e um ângulo R de refração. Na refração, o produto desse índice de refração do meio pelo ângulo, pelo seno desse ângulo, é constante. Então a gente pode relacionar com a lei de Snell. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que é exatamente ali no meio 1, deve ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Essa lei de Snell relaciona o índice de refração e o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Então aqui, né, N1 representa o índice de refração do meio 1, N2 o índice de refração do meio 2, I é o nosso ângulo de incidência e o R, né, é o ângulo de refração. Então a lei de Snell vai relacionar justamente aqui os índices de refração com os ângulos de abertura, tá? O seno dos ângulos de abertura. Algumas aplicações, né, da refração. A gente tem a projeção das imagens, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma piscina e acha que ela é rasa, mas não é. Isso é um efeito causado por conta da refração. Né? Aqui a gente está ilustrando com um peixe. Né?
a imagem do peixe, aqui a posição real e a posição virtual. O que acontece? Para que a gente possa observar um objeto, a luz que sai desse objeto precisa chegar aos nossos olhos. Então, a luz que sai do peixe, refletida, né, pelo peixe, ela vai passar da água, né, para o ar. E aí, nesse processo, ela sofre uma refração. Quando a luz chega ao nosso cérebro não consegue perceber, digamos assim, né, esse efeito da refração. Então, para o nosso cérebro, essa luz se propagou de forma reta, né? E aí a gente tem essa projeção de uma imagem virtual, né, uma imagem aparente, aparentando que o peixe está um pouco mais acima do que realmente está. Essa é uma imagem virtual criada, né, por conta do efeito da refração. Então, em decorrência do desvio, né, dos raios de luz por conta da refração, o observador ele vai ver uma imagem virtual do objeto. Então, ele não vê o objeto necessariamente, a gente vê a imagem, por isso que ela está projetada um pouco mais acima. Outros efeitos, né, produzidos pela refração, esse efeito é um deles, bem bacana, né? O outro aqui, ó, a seta chega a mudar de sentido, né, também é ocasionada por conta da refração, né, no gifzinho ilustrando. Esse aqui é o mesmo efeito que a gente viu da questão do peixe, né? A diferença aqui é que a gente tem uma régua. Então a ideia é que se a gente marca 3 pontos sobre a régua, né, a imagem que vai ser produzida devido à refração, ela vai estar um pouquinho mais acima. Então causa esse efeito visual, né, parecendo que a régua está quebrada, né? Então todos esses efeitos aqui também ocorrem devido a essa refração que a luz sofre quando sai do objeto para chegar até os olhos do observador. Bom, outra aplicação bastante importante é a reflexão total, né? A reflexão total ocorre principalmente no caso da fibra ótica, né? Então aqui seria a ideia da reflexão total, né? É quando você tem um meio que seria transparente, então ele mesmo sofrendo refração passaria, mas ele não passa porque o ângulo de incidência foi um ângulo tal que aquela luz ficou sofrendo reflexões dentro daquele material. Isso ocorre dentro da fibra ótica. Então a luz entra, formando um certo ângulo específico, né? E ela vai sofrendo várias reflexões sucessivas sem sair daquele material. Então existe um ângulo, né, que se a gente jogar aquele raio de luz, ele vai ficar preso ali dentro. Mas isso acontece quando a gente parte de um meio em que o índice de refração é maior para um meio onde o índice de refração é menor, beleza? Então nessa figura ilustra, né, você tem um raio de luz reto, né, vertical aqui, e você vai inclinando esse raio de luz. Chega um momento, um ângulo limite, em que ao invés desse raio de luz passar para o outro meio, ele volta. Sofre uma reflexão total e não passa nada, beleza? Então isso acontece quando o índice de refração, ó, é maior para o menor, beleza? Então como que a gente vai avaliar esse ângulo limite, né, que é responsável pela reflexão total? Então, a gente tem a nossa situação da refração, né? Então, o ângulo limite vai ser aquele que o raio incidente entra, né? Passa do meio 1 para o meio 2, e ao invés de passar para o meio 2, ele no máximo vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a normal. Ao invés de passar, ele está nesse limite, beleza? Então, nessa situação em que a gente tem o índice de refração maior do que o índice de refração 2, né? 1 maior que o 2, você está indo do menos refringente para o mais refringente, né? Então, você está afastando da normal. Esse aqui é o nosso raio refratado. Esse vai ser o ângulo de incidência e esse o ângulo refratado. Então, nessa situação, o que a gente vai fazer para calcular esse ângulo limite, né? Vou chamar IL como sendo o ângulo limite, né, de incidência. N1 é o índice de refração do meio 1 e N2 o índice de refração do meio 2. O ângulo formado aqui, para ocasionar reflexão total, deve ser pelo menos 90 graus, né? Então, seno de 90 vale 1. Então, a gente tem N1 seno de IL igual a N2 vezes 1. Daí, a gente tem, né, não precisa representar. Isola esse seno, né? O seno do ângulo limite, então, vai ser a razão entre o índice de refração 2 e o índice de refração 1, né, do meio 1 para o meio 2. Aqui a gente pode usar em termos do arcosseno, né, da função inversa do seno, caso a gente queira buscar exatamente esse valor.
Normal a gente vai ficar aqui e buscar o valor do osseno, beleza? Então é assim que a gente obtém o ângulo limite para que ocorra a reflexão total. Então esse IL é o nosso ângulo limite para que ocorra essa reflexão. Então algumas aplicações ainda da reflexão total, né, é a ideia das miragens, né? Como é que ocorre uma miragem, né? A ideia da miragem é que você tem um ambiente quente, né? E por conta dessa temperatura elevada, o ar ele esquenta em diferentes camadas, então ele vai produzindo índices de refrações diferentes, né? E aí quando a luz do objeto ela é propagada em todas as direções e vai passando por essas camadas de ar, vai sofrendo várias refrações sucessivas até que ocorra uma reflexão total. Ocorrendo uma reflexão total, ele amplia o seu alcance. Então ele vai mais longe, igual aqui na figura, né? Depois da reflexão total, ó, ele acaba alcançando um lugar um pouco mais distante, que acaba sendo o observador. Então, para o observador, a imagem desse objeto está sendo formada aqui onde ocorreu a reflexão total. Óbvio, quando ele chegar lá, não tem nada, né? Isso vai proporcionar a ideia da miragem. Então, em um dia muito quente, né, no deserto, na estrada asfaltada, o ar próximo à areia ou o asfalto apresenta densidade menor do que o das camadas superiores, né? Então, por causa disso, a luz proveniente de um certo objeto sofre refrações sucessivas nas camadas de ar, até sofrer uma reflexão total nas camadas mais baixas. E essa luz totalmente refletida faz com que o observador veja uma imagem virtual do objeto. Então, para esse cara, né, o observador, a imagem está sendo formada aqui, onde ocorreu a reflexão total. Beleza? Então é assim que a gente obtém a ideia das miragens. Além disso, a gente também tem a dispersão da luz, né, que também é justificada por conta da refração. Então, quando a luz branca, por exemplo, incide sobre um prisma, né, ocorre uma refração seguida de uma dispersão, que é a separação da luz branca nas suas componentes básicas. Então, a luz branca se refrata ao atravessar um prisma e ocorre uma dispersão. Seria exatamente essa decomposição da luz branca nas suas cores elementares, né? E aí a gente percebe, né, que o vermelho sofre uma refração menos acentuada e o violeta uma refração mais acentuada. Ou seja, esses caras estão opostos aqui, né? Um se afasta mais do que o outro. Essa imagem aqui de baixo faz essa interpretação do ponto de vista ondulatório, né? O que está acontecendo aqui? O que justifica? Isso tem a ver também com o caráter ondulatório da luz. Então, isso ocorre devido à diferença entre as frequências das ondas. A cor vermelha é a que menos se desvia, beleza? E a cor violeta é a que mais se desvia, não? Então, quanto maior a frequência, maior vai ser esse desvio. Violeta, maior frequência do que o vermelho. Então, maior vai ser o desvio da luz violeta, né? O arco-íris também, né, a gente pode explicar usando as ideias da refração. Como que ocorre o arco-íris? Né? A gente sabe que precisa ter o quê? Luz, né, o sol e chuva. Como que se dá essa ideia? Né? A luz do sol incide sobre as gotículas de água, né? E aí as gotículas de água elas vão trabalhar como se fosse um prisma. Então a luz do sol, quando entra, sofre uma dispersão e uma refração, né? Ela vai até um extremo da bolinha, né, da nossa gotícula de água, sofre uma reflexão total. Depois, quando ela vai sair, ela sofre uma outra refração e aumenta esse espaçamento entre as cores básicas. E aí a contribuição de várias gotículas dá aquele efeito visual que a gente conhece do arco-íris. Então aqui nesse primeiro momento, né, a refração, ocorre uma refração, né, e separação das cores, que no caso é a nossa dispersão da luz. No segundo momento aqui, né, tem a reflexão total. E no terceiro momento, o que a gente tem é um aumento da separação das cores, é uma segunda refração. E aí a contribuição de várias gotículas dá origem ao nosso arco-íris. Beleza? Então, mais uma aplicação da refração no nosso cotidiano. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.